Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. E vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. E no sábado, dia 19 de junho, Ribeirão Preto comemora 165 anos de história. Eu fiz a minha coluna da revista desta semana contando como me sinto parte dessa história. Estou vivendo aqui há quase 40 anos, sou cidadã ribeirão-pretana graças à iniciativa do ex-vereador Morandini e acabei por construir a minha história aqui. Somos migrantes, né, Murilo? Como você disse no seu texto, né, Ribeirão tem essa característica de ter recebido, e ainda hoje, né, recebe muitas pessoas de fora, nós inclusive. E é uma cidade que oferece uma boa qualidade de vida, né? Apesar de todos os percalços aí que a gente tem no país, tem na cidade também, ela é uma cidade desenvolvida, não é uma cidade muito grande, né? Não tem os problemas das grandes metrópoles, é uma cidade onde você encontra as pessoas, onde existe um relacionamento pessoal que possibilita você formar círculos sociais de amigos, de convivência, e isso é muito bom. Ribeirão Preto seguramente é mesmo uma das melhores cidades do Brasil. Revide. E depois dessa sessão nostalgia, vamos às notícias da semana e, claro, aos números da pandemia. Segundo o boletim do consórcio de imprensa desta quarta-feira, dia 16, no Brasil já são 493.867 mortes. Estamos chegando a 500 mil de vidas perdidas. São 17.629.714 casos confirmados da Covid-19. E sobre a pandemia, não temos muito o que comemorar aqui na cidade. Depois do lockdown, os hospitais continuam lotados de pessoas com Covid-19. Na manhã desta quinta-feira, dia 17, 92,92% dos 325 leitos nas UTIs de Ribeirão Preto estão ocupados. Segundo os dados divulgados, 211 respiradores estão em uso. Nas enfermarias, há 359 leitos disponíveis, mas 297 deles estão ocupados e em 6 deles há respiradores em uso. Já foram confirmados 87.778 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Ribeirão Preto. Desde o início da pandemia da Covid-19 até esta quinta-feira, dia 17, há 77.908 casos de pessoas que se recuperaram e 2.425 mortes causadas pela doença, segundo os dados atualizados do SuperaParc na plataforma leitoscovid.org. Tivemos boas notícias essa semana sobre a vacinação com a diminuição das faixas etárias para se vacinarem. Agora as pessoas entre 50 e 59 anos puderam tomar a primeira dose da vacina. Já são 291.436 doses aplicadas. Foram 198.421 aplicações de primeira dose e 93.015 pessoas que concluíram o processo de vacinação com as 2 doses. Outra boa notícia foi sobre a Butanvac, a nova vacina do Instituto Butantan, que deverá ser testada em Ribeirão Preto. Após a Anvisa ter autorizado uma primeira fase de testes clínicos em humanos com a vacina, o Instituto iniciou o pré-cadastro de voluntários para testar o imunizante. Os testes devem ser realizados pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É um estudo de fase 1, nesse momento, para avaliar a segurança da vacina. O site para mais informações e para cadastro de voluntários, a testagem da Butanvac é butanvac.butantan.gov.br. Revide. Um assunto que causou muita indignação nas redes sociais foi o resgate de mais de 80 cães em condições de maus tratos. Um grupo de protetores de animais resgatou os bichos, entre eles filhotes, na manhã de domingo, dia 13 de junho, em uma casa localizada no Jardim Califórnia, na zona sul de Ribeirão Preto. A ação ocorreu após a equipe de proteção ser acionada por moradores do bairro que estavam preocupados com o bem-estar dos animais. Para conseguir a autorização e entrar na residência, o grupo contou com o apoio da Polícia Militar. No local havia fezes, principalmente nos cômodos. Estima-se que mais de 120 animais estavam na residência. A Prefeitura de Ribeirão Preto abriu na quinta-feira passada o cadastro
cadastro para recebimento do benefício do programa Acolhe Ribeirão. O projeto cria um benefício eventual e temporário de transferência de renda municipal em decorrência da pandemia da Covid-19 e pretende ajudar até 20 mil famílias com 3 parcelas de R$200 pelo período de 3 meses. O valor total destinado ao programa é de 12 milhões, proveniente de economias da Prefeitura e da Câmara Municipal, sendo 6 milhões por excesso de arrecadação referente ao saldo de duodécimo economizado no primeiro quadrimestre pelo Poder Legislativo e outros 6 milhões de remanejamento das dotações dos encargos do município. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 20 de junho, somente pelo site da Prefeitura, através do ribeirãopreto.sp.gov.br/Acolhe Ribeirão. Após o cadastro, o resultado da análise dos pedidos será divulgado no dia 7 de julho no próprio site da Prefeitura. Murilo, o que você achou dessa iniciativa do Executivo? Olha, Bel, antes tarde do que nunca, né? Na verdade, a gente já está na segunda onda, né? Mais de um ano de pandemia e do ponto de vista local, essa foi a primeira iniciativa concreta que a gente teve, né? De algum tipo de auxílio para a população. Nesse caso, para a população que mais precisa, mas demorou muito, né? O que as pessoas tinham que sofrer, já sofreram. Mas todo o dinheiro, mesmo com todo esse atraso de mais de um ano, ele é sempre bem-vindo e vai ajudar algumas pessoas que precisam. Revide. Bel, agora vamos falar de uma notícia que ainda surpreende nos dias de hoje. Bares são autuados por descumprimento de regras contra a Covid-19. A Força Tarefa de Ribeirão Preto, composta pela Guarda Civil Metropolitana, a Fiscalização Geral, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público, a Polícia Militar e o PROCON, atuou no sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados, 6 bares que não seguiam as regras estabelecidas para o combate à pandemia da Covid-19. Um dos estabelecimentos nos Campos Elíseos foi autuado pelo não uso de máscaras. Outro bar, autuado e também lacrado, fica no Alto da Boa Vista. As denúncias relacionadas à aglomeração ou a eventos clandestinos podem ser feitas no site da Prefeitura de Ribeirão Preto. Também é possível registrar queixa por meio do serviço de atendimento ao munícipe pelo telefone 156 ou pela Guarda Civil Municipal, pelo 153. Murilo, o que faz um estabelecimento comercial descumprir as normas, correr o risco de ter multas, ver o seu local de trabalho lacrado? Será que não está faltando uma interlocução melhor entre a força-tarefa e essas empresas? O problema, acho que o Brasil, né, em Ribeirão Preto não foge essa regra. Há um problema muito sério das pessoas, né, para cumprirem normas, né? As pessoas, de uma certa forma, né, já foi falado muito sobre isso na imprensa, foi muito divulgado, né, foi muito cobrado esse tempo todo, mas no país, assim, a gente não tem uma disciplina, né, não tem um comprometimento com o coletivo. As pessoas pensam muito na sua situação particular e aí vão agindo, né, de acordo com esses critérios e às vezes, né, como a gente está cansado de ver, confrontando as leis. E para fecharmos o nosso rodízio aqui das notícias, vamos falar de um garoto de 12 anos, um skatista de Ribeirão Preto, que está disputando no campeonato nacional. Rafael Amorim vai disputar o campeonato de skate vert em roça, realizado em Guaratinguetá. Na primeira fase da competição, que termina no fim de junho, os skatistas foram convidados a gravarem voltas no local e os 8 melhores classificados em cada categoria farão a final presencialmente, prevista para os últimos dias de julho. É a primeira vez que Rafael Amorim disputa o torneio e o atleta garante que está preparado para o desafio. Segundo ele, o campeonato tem muita gente de alto nível, sabe que vai ser muito difícil, mas que pretende conseguir o título. Rafael é promessa nacional do esporte. Em 4 anos de carreira, o atleta de apenas 11 anos já coleciona títulos e conquistas. Revide. Agora vamos ouvir o nosso repórter Paulo Apolinário para nos contar as novidades na política. Oi, Bel, oi, Murilo. Teve início nesta quinta-feira a discussão do Orçamento Municipal para 2022. A Câmara Municipal aprovou em primeira discussão a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Para deixar claro para o ouvinte, a LDO tem como objetivo apontar quais serão as prioridades do governo para o próximo ano e também serve como base para a formulação da Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento anual
propriamente dito. Mas voltando à LDO, o documento enviado pela Prefeitura prevê um orçamento de 3,6 bilhões de reais para 2022. Em relação ao que foi apresentado para 2021, o aumento foi de pouco mais de 2%. A receita estimada pelo governo ficou na casa dos 3,3 bilhões e a despesa primária deve ser de 3,4 bilhões de reais. Essa diferença vai resultar em um déficit de cerca de 150 milhões. Apesar disso, o déficit previsto é menor do que o deste ano, que ficou na casa dos 210 milhões. Ao todo, a Câmara Municipal protocolou 73 emendas à LDO, ou seja, são 73 pedidos de direcionamento de parte do orçamento para certos serviços, setores ou projetos. Até o momento da gravação deste podcast, a votação das emendas ainda não havia terminado. E outra história que eu gostaria de trazer aqui é sobre uma denúncia feita pelo secretário municipal de Educação, Felipe Elias Miguel, em relação à vacinação dos professores. Em uma postagem em um grupo do Facebook, o secretário afirmou que algumas pessoas tentaram fraudar documentos para se passarem por professores e receberem a vacina contra a Covid-19. Além disso, ele alegou que algumas pessoas receberam até 3 doses da vacina. O Portal Revide apura o caso e já cobrou explicações da prefeitura sobre isso. Bem, por hoje é isso e até semana que vem. Revide. Marina Aranha, editora da Revide, vai nos contar quais são os assuntos mais relevantes da edição especial de aniversário de Ribeirão Preto, que completa 165 anos de história. Oi Murilo, a Revide desta semana está especial em comemoração aos 165 anos de Ribeirão Preto. Nossa matéria de capa é dividida entre vários assuntos: saúde, agronegócio, comércio, bares e restaurantes e obras. Mostramos como esses setores foram afetados pela crise causada pela pandemia e como planejam a recuperação. Além disso, temos um conteúdo extenso numa edição de 84 páginas recheada de informação. Vale a pena conferir. Pegue seu exemplar nas bancas ou procure por Revista Revide nas redes sociais. Revide. Agora vamos ouvir da Gabriela Maulin, que está cobrindo as férias da Raíssa, quais foram os destaques da semana. Olá, Bel e pessoal do Revidecast. Espero que todos estejam bem. Fiquem agora com os destaques do portal Revide. O projeto Férias com Ciência, promovido pela Casa da Ciência da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, está com inscrições abertas para a edição online, A Magia da Ciência. O evento é voltado a estudantes de 13 a 18 anos e que estejam cursando entre o 7º ano do Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio. Para saber como se inscrever, basta acessar revide.com.br. As atividades começarão em julho. Agora, uma notícia relacionada à cultura. Neste sábado, às 19 horas, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto apresentará um concerto gratuito em comemoração aos 165 anos da cidade. O evento será transmitido pelas redes sociais da orquestra, do Teatro Pedro II e da Prefeitura do município. Acesse o portal Revide e confira a notícia completa. Para ficar por dentro dessas e outras notícias, você pode acompanhar o portal Revide pelas redes sociais. Além disso, também pelo Telegram. Basta acessar o Instagram da Revide e clicar no link que está disponível na bio. Nele, você encontra os caminhos que te levarão para os outros canais da Revide. Por hoje é só e até a próxima. Revide. Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir aos nossos ouvintes? Eu tô de volta com as sugestões para o final de semana. A dica de série é a 2ª temporada de Lupin, produção francesa da Netflix. Nela, continuamos a acompanhar a saga do charmoso e envolvente Arsène Diop, que vive a vida inspirado no personagem Arsène Lupin, o ladrão de casaca, clássico da literatura europeia. Entre as opções de longa-metragens, a sugestão é o italiano Segurança. Na trama, um especialista em segurança e sua família se envolvem em uma rede de segredos e mentiras depois que uma jovem é agredida na pequena cidade onde moram. E para encerrar, o livro da semana é A Idiota, de Elif Batuman. Selim, filha de imigrantes turcos, começa seu primeiro semestre em Harvard, em 1995. Entre e-mails, amizades e um novo universo, ela realiza uma jornada profunda para dentro de si. Por hoje é isso. Fico por aqui. Fiquem bem, em casa e usem máscaras. Até a semana que vem. Revide. E para fechar minha participação essa semana, vou ler alguns poemas do grande Mário Quintana. Não te irrites, por mais que te fizerem, estuda frio o coração alheio. Farás assim do mal que eles te querem, teu mais amável e sutil recreio. A arte de viver
é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Se eu acredito em Deus, mas que valor poderia ter minha resposta afirmativa ou não? O que importa é saber se Deus acredita em mim. E para fechar, vamos lembrar do poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidcast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.